Bom, vamos dar sequência ao nosso estudo. Nesse vídeo, vamos diferenciar esquema multifilar de esquema unifilar. Esquema multifilar de esquema unifilar. O que um esquema unifilar representa? Olha, um esquema unifilar, como esse que está aí, ele mostra todos os condutores da instalação, todas as emendas da instalação e todos os componentes da instalação. Ele mostra muitos detalhes da instalação, todos os detalhes da instalação. Tá? Então, nós podemos observar aqui que nós temos um interruptor simples comandando duas lâmpadas que estão instaladas no mesmo ponto. E também temos uma tomada monofásica. Também percebemos que o circuito 1 está alimentando o circuito de iluminação e que o circuito 2 está específico para tomadas. Vemos também que temos dois disjuntores, esses símbolos aqui. Um condutor de proteção, um neutro em um fase e um neutro em um fase, que do circuito 1 e do circuito 2, que a origem deles é aqui no quadro de distribuição. Olha só, já tínhamos visto algo sobre essa noção geral do quadro de distribuição, né? Uma ligação monofásica tem o seu ramal de ligação ligando a residência a dois fios, fase neutro, chega no medidor. Ali, então, entre aspas, nasce o controle de proteção. Do medidor até o quadro de disjuntores, o quadro de distribuição do prédio, da casa, já vão 3 fios. Ele recebe, então, neutro, fase e condutor de proteção. Bom, depois os fios que saem desse quadro de distribuição dependerá do número de circuitos que foram criados, dependerá dos circuitos, da quantidade de circuitos que foi subdividida a instalação. No caso do nosso estudo em laboratório, nós temos uma bancada que tem 2 disjuntores instalados para simular um quadro de distribuição pequeno, né, no caso, de 2 disjuntores. Essa bancada recebe neutro, fase e controle de proteção. Tá? O neutro que a bancada recebe passa direto, né, para o circuito. Se eu tenho 2 circuitos, que nesse caso é necessário, tem a iluminação e a tomada, nós vamos dividir circuitos de tomada e iluminação, que é o mais comum em instalações elétricas. Então, nós temos aqui o neutro que segue direto para o circuito 1, e ele sofre uma derivação ali, e também segue direto para o circuito 2. Notem que tem um neutro que sai do quadro de distribuição para cada circuito. Então, no quadro de distribuição existe um barramento de neutro, onde você vai parafusando e tirando os neutros que precisa. É uma barrinha com parafusos, onde você parafusa o neutro que chega e depois você vai parafusando os neutros que vêm para cada circuito. No nosso caso aqui são 2 circuitos. Então, nota que o neutro chegou aqui e do quadro de distribuição, da onde estão os disjuntores, veio um neutro para um circuito e veio outro neutro para outro circuito. Ou seja, nós usamos o neutro para iluminação, esse de cima. E quando se foi instalar a tomada, não se usou o mesmo neutro da iluminação. Se usou o neutro do circuito 2, que veio desde lá do quadro de medição, do quadro de disjuntor, do quadro de distribuição. Então, nós temos um neutro para cada circuito. E a fase é como aqui é um circuito monofásico, foi uma fase que chegou. Mas ela entrou num disjuntor, e derivou para o outro disjuntor. Derivou para o outro disjuntor. Então, de cada disjuntor sai uma fase controlada. Do disjuntor de cima, nós temos a fase do circuito 1. Eu posso desligar a fase do circuito 1 caso eu desligue o disjuntor de cima. O disjuntor de baixo protege e controla a fase do circuito 2. Eu posso desligar a fase do circuito 2 sem desligar a fase do circuito 1. Ou posso desligar a fase do circuito 1 sem desligar a fase do circuito 2. Mas notem que aqui é um circuito monofásico de entrada. Então, é a mesma fase, que subdividiu-se e entrou nos 2 disjuntores. Mas isso criando duas linhas de fases que podem ser controladas individualmente. Mas, claro, todas derivam da mesma fase. Então, nesse circuito, nós temos neutro e fase de um circuito, neutro e fase de outro circuito, e o condutor de proteção. O condutor de proteção serve tanto para o circuito de iluminação, de tomadas,
Se por acaso tivesse algum lustre, algum dispositivo nesse sistema de iluminação que necessitasse ser de condutor de proteção, necessitasse ser aterrado, ele seria aterrado aqui. Também usaria esse condutor de proteção. Então, não é necessário que saia um condutor de proteção para cada circuito, tá? Mas um neutro, sim, para cada circuito é necessário. O condutor de proteção, normalmente, ele não está sendo usado. Ele está ali para que, caso aconteça uma fuga em algum equipamento, a corrente circule para a terra, né, e o potencial da carcaça desse equipamento tenha o mesmo potencial da terra, evitando com que a pessoa leve um choque nesse equipamento, né? Ao encostar nele, se ele tivesse o potencial da fase e a pessoa encostando no chão, ficaria submetido a uma DDP e levaria um choque. Mas se ele está aterrado, ele fica ao mesmo potencial do chão. Então, se a pessoa encosta nele e ela também está encostando no chão, ela não está submetida a uma DDP. Mas esse condutor, o normal é que não circule corrente por ele, só em caso de defeito. Ou, claro, no caso de alguns equipamentos especiais que sempre tem um pouquinho de fuga de corrente, o chuveiro elétrico ou a torneira elétrica, que através da água sempre circula um pouquinho de corrente mínima pelo condutor de proteção. Tá? Já o esquema unifilar, né, ele não mostra todas essas linhas, todos esses condutores, todas essas emendas. Ele mostra essa linha horizontal maior e, nesse caso, essas 3 linhas verticais aqui, ó. Essas linhas, essa linha horizontal maior e essas 3 linhas verticais maiores, elas representam a tubulação, as eletrovias, os locais onde os condutores elétricos são instalados. Você coloca os condutores elétricos ali, canaletas, eletrodutos, eletrocalhas, uma série de dispositivos, né, onde você instala específico para instalar os condutores. Então, eletrodutos são bem comuns, são tubos, né, ou mangueiras corrugadas também, são mangueiras específicas para instalação de fiação. Mas quando você passa os fios por dentro da mangueira, você já não enxerga mais essa quantidade de fios. Os fios passam a ficar escondidos dentro da mangueira. E como essa apresentação aqui está representando essa linha maior vertical, horizontal e as 3 verticais, estão representando essas tubulações, então é como se os fios passassem a ficar escondidos dentro da tubulação. Então, esses símbolos que se utiliza aqui são para mostrar e indicar quais são os fios que estão dentro desse trecho da tubulação. Quais são os fios que estão dentro desse trecho que desce aqui da tubulação? Os fios que estão dentro desse trecho e desse trecho. Esse aqui é um esquema unifilar teórico, ele não é... quando você estudar em plantas elétricas, projetos elétricos, vocês vão usar a planta baixa de uma casa, que como se olhasse a casa de cima, enxergasse as paredes, e vocês vão ver uma série de rios que representam essas populações. E vocês vão ter que dizer que rios vocês querem que passem dentro de cada população dessas. A forma de vocês identificarem é usando essa simbologia aqui. Então, essa simbologia aqui, ó, nós temos aqui o fase, o neutro, o condutor de proteção, o retorno de fase, o retorno de neutro, que é uma situação idêntica ao retorno de neutro. Aqui nós podemos diferenciar quando for retorno de campainha, porque é retorno de um interruptor de pressão, que não fica acionado, que sempre volta em função de uma mola. Pode até se identificar uma diferença entre eles, certo? Então, aqui esse esquema multifilar, ele serve para que se monte esse esquema unifilar. Então, esse esquema unifilar tem que estar de acordo com esse multifilar. Nós pegarmos antes do disjuntor, os 3 fios que chegam no quadro de distribuição, é o neutro, fase e o condutor de proteção. Tá? Neutro, fase e condutor de proteção. Depois do quadro de distribuição, nesse caso, que tem dois juntores, se criam 2 circuitos, neutro e fase, e também o condutor de proteção.
Então, depois dos juntores, não são 3 fios como esses que chegaram aqui, e sim são 5 fios. Neutro e fase do circuito 1, neutro e fase do circuito 2 e condutor de proteção. Bom, aqui para esse interruptor, nós temos 2 fios descendo, 2 fios. Um que desce, que é a fase, que está representado aqui, e um que retorna para as lâmpadas, que é o retorno da fase que chegou aqui. Retorna para as lâmpadas, é o retorno de fase, que está aqui representado. Já nesse trecho, nós temos fase e neutro, condutor de proteção e retorno. Ó, neutro e fase, e o retorno não está na ordem que apareceu ali, ó, ele está junto do circuito ao qual ele faz parte. Como é do circuito de iluminação, esse retorno aqui A, que saiu daqui, ó, saiu daqui e veio para a direita e está presente aqui, ele faz parte do circuito 1, então ele ficou do lado do fase neutro do circuito 1. Bom, depois veio o fase neutro do circuito 2, que vai ser usado depois na tomada, e o condutor de proteção ficou por último, porque ele serve aos 2 circuitos. Desce para a lâmpada o quê? O neutro e o retorno que veio dali. Está aqui, o neutro e o retorno que veio dali. Nesse trecho, faltam apenas os 5 fios dos circuitos e do condutor de proteção, neutro e fase do circuito 1, neutro e fase do circuito 2 e condutor de proteção. Bom, aqui o que desce? Desce fase, neutro e condutor de proteção do circuito 2. 3 condutores tem descendo. 3 condutores tem que aparecer aqui. Quantos seguem aqui? 5. São esses. Mas olha só, vai facilitar a compreensão agora quando nós olharmos esse circuito aqui. Nós temos aqui o circuito multifilar, mas de uma forma como se eu tivesse colocado alguns trechos do circuito multifilar dentro de eletrodutos, dentro de tubos, e eles então, os condutores passaram a ficar escondidos, eu não consigo enxergar os condutores que estão dentro desse tubo. Nem nesse trecho eu não consigo enxergar, nem desses que estão descendo. Eles estão tapados, o tubo o eletroduto ou a mangueira de instalação de fiação não é transparente, então eu não enxergo o que tem dentro. Então o que se fez aqui, ó? Aqui, ó, dá para ver ainda na bordinha aqui, no caso, que são 5 condutores. Se a gente lembra, é o neutro e o fase de um circuito, o neutro, fase de outro e o condutor de proteção. Então aqui veio, ó, o símbolo. Dentro desse eletroduto tem o neutro e fase do circuito 1. Também tem dentro desse eletroduto o neutro e fase do circuito 2. E também tem o condutor de proteção dentro dessa eletrovia, ou eletroduto. Vamos chamar dessa eletrovia. Tem, né? Nesse outro trecho, com esse outro trecho, tem um condutor a mais do que tem nesse trecho. Ó, tem esse condutor que saiu do interruptor, veio para a direita e desceu na lâmpada. Então, nesse trecho, se olharmos só para esse retângulo que eu fiz aqui, que é a eletrovia, eu não consigo saber o que tem dentro. Mas, se eu olhar os símbolos, eles estão me ajudando a saber o que tem dentro. Olha, aqui dentro tem um neutro e um fase e um retorno, tudo do circuito 1. O retorno ficou junto com o circuito ao qual ele pertence. Então, tem um neutro e um fase e o retorno, esse que saiu do interruptor e está passando lá dentro do tubo. Então, estou informando que ele está lá. Também temos um neutro e um fase do circuito 2, que não está sendo usado por aqui, mas está passando ali dentro. E também temos um condutor de proteção. Né? A gente informa por esses símbolos o que está dentro do tubo que a gente não enxerga, da eletrovia que a gente não enxerga. Aqui, ó, aqui eu botei de novo uma eletrovia, como se fosse um duto, um eletroduto, uma mangueira, e os condutores estão passando ali por dentro. Nessa região aqui onde está o mouse, eu não enxergo os condutores. Eu tenho que escrever um símbolo que indique o que tem lá. Então, nesse caso, eu sei que está descendo a fase e que está retornando um fio, que é o retorno de neutro. Então, eu tenho que desenhar aqui a fase e o retorno de neutro.
Eu tenho que desenhar ali, ó, naquele duto, a fase e o retorno de duto. Estou avisando que lá dentro dessa linha, que está representando uma mangueira de instalações elétricas, uma eletrovia, dentro dessa mangueira de instalações elétricas, desse eletroduto, tem uma fase e um retorno, tem dois fios ali dentro. Tá? Já nessa aqui está descendo, eu estou informando que tem 3 fios. E eu vou olhar lá, tem 3 fios. Eu tenho que dizer aqui quais fios olhando onde eles estão ligados. Mas aqui eu vou saber quais os fios pelo símbolo que coloquei em cima. Neutro, fase e controle de proteção. Do circuito 2. Então, nós temos aqui o circuito multifilar, que mostra toda a fiação, todas as emendas, todos os componentes. Temos o circuito multifilar, que mostram as eletrovias, aonde os condutores estão instalados dentro, onde supostamente eles estão lá dentro. Então, eu tenho que informar, através de outros símbolos, que condutores tem lá dentro. Então, a gente usa esses símbolos para informar os condutores que tem lá dentro. Tá? Então, o multifilar, o unifilar, eles têm que se... Este aqui é baseado neste para ser feito. A gente se baseia para fazer o unifilar, a gente se baseia no multifilar. Então, a gente quer que você faça no caderno sempre primeiro o multifilar e embaixo o unifilar. 2 por página. E aqui, ó, esse multifilar, normalmente ele tem muitas linhas. Eu sugiro que vocês façam uma linha em cima da linha do caderno, a outra linha no meio da linha do caderno. A próxima em cima da linha do caderno e a próxima no meio da linha do caderno. Isso é uma dica para não ocupar muito espaço. Outra questão muito importante no esquema multifilar é indutores, tomadas. Nós vamos ter todos a mesma altura e que as lâmpadas ficarão mais alto do que os indutores, como se fosse uma situação, ó, o interruptor está numa altura ao nosso alcance e a lâmpada está no teto. As lâmpadas todas também alinhadas uma com a outra. A campainha pode alinhar com as lâmpadas, mas você alinha os interruptores, alinha as tomadas e alinha mais acima as lâmpadas. Outra, dentro do possível, você vai fazer as lâmpadas maiores do que interruptores e as tomadas. No multifilar é um pouco mais difícil, porque os símbolos do multifilar, à medida, pega um interruptor duplo, um triplo, um intermediário, eles precisam ser desenhados um pouco maiores. Então, essa proporção fica um pouco mais difícil. Mas dentro do possível, vamos tentar aumentar as lâmpadas em relação aos interruptores. No unifilar, isso é bem obrigatório, porque os símbolos do unifilar, do interruptor, da tomada, eles são fáceis de fazer em pequenos. Já as lâmpadas devem ser feitas em maiores. E aqui também você alinha os interruptores e as tomadas, e aqui e em cima alinha as lâmpadas. Mantém esse alinhamento. Tá? Então, esse esquema unifilar deve estar de acordo com esse esquema multifilar. Aqui tem uma simbologia que não foi colocada, que é o retorno conjugado, que nós vamos colocar quando falamos de interruptor para. Então, que a gente enxerga os condutores que estão dentro através da simbologia usada. Aqui passam 5 condutores, aqui então, como eu não estou mais vendo os 5 condutores, eles estão informados, é neutro e fase do circuito 1, neutro e fase do circuito 2 e condutor de proteção. Aqui nesse trecho, além destes mesmos condutores, tem mais um condutor, que é o retorno que saiu do interruptor e foi para a lâmpada. Então, ele também é representado ali. Um conceito muito importante para a gente falarmos aqui é o conceito de retorno. Então, é muito fácil vocês enxergarem esse condutor que entra no interruptor como fase, esse interruptor que está indo para a lâmpada como neutro, esse da direita da tomada como fase, o da esquerda como neutro e o do meio como condutor de proteção. Mas o retorno de fase às vezes confunde. Então é bom vocês terem entendimento. Ó. Desceu a fase até o interruptor, bom, retorna essa fase
para a lâmpada, quando eu fechar o interruptor. Então, entrou a fase no interruptor, vai retornar essa fase para a lâmpada. Caso eu feche o interruptor, a fase chega na lâmpada. Caso eu não feche o interruptor, a fase nem chega na lâmpada. Mas esse condutor que está vindo do interruptor até a lâmpada é aquele que vai conduzir a fase, vamos dizer assim, de volta para lá para cima. Né? Vamos supor, ela desceu e ela volta lá para cima, ela retorna lá para cima. Então, se foi a fase que desceu até o interruptor, então ela que retorna. Então, trata-se de um retorno de fase. Então, a ligação entre o interruptor e a lâmpada é o retorno de fase. Em situações de comando direto, onde o interruptor comanda direto a carga, que é esse caso aqui, sempre temos que interromper a fase, sempre o interruptor vai na fase, não pode se interromper o neutro. O neutro tem que estar direto na carga. Em comandos indiretos, como o caso da minuteria, o interruptor comanda a minuteria e a minuteria comanda a lâmpada, assunto que vocês vão estudar depois, nesse caso é permitido o comando de interrupção do neutro. Então, pode acontecer de um neutro entrar no interruptor e retornar neutro lá para a melia. Então, daí nós falaríamos, neutro saiu retorno de neutro. Se entra fase, sai retorno de fase. Entendo assim, ó, desceu a fase até o interruptor e retornou a fase lá para cima para poder ir para a lâmpada. Caso fosse neutro, desceu o neutro até o interruptor e retornou o neutro lá para cima para ir para a minuteria. Não pode ir direto para a lâmpada. A lâmpada não pode ser comandada por neutro. Então, aqui fica, em especial, o conceito de retorno de fase. Desceu a fase e retornou a fase. É isso. Agora é isso.